Boa tarde, sou Maria Maiane, aluna de Letras da Universidade Federal do Maranhão, e vamos falar sobre um trabalho da disciplina Crítica Literária e vamos abordar como tema Sociologia da Literatura. Bom, a crítica sociológica, como também é chamada, é a corrente que busca compreender a produção literária como participe de um contexto maior, ou seja, o fenômeno literário é visto a um só tempo como reflexo e como influência da sociedade em cujo seio é produzido. Muito bem. A crítica da sociologia, ou a crítica sociológica, ou a sociologia da literatura, ela busca compreender exatamente isso, a relação da sociedade com a literatura. O quanto a sociedade influencia a literatura, ou quanto a literatura influencia a sociedade. Muitos autores relatam que a literatura serve como espelho para a sociedade. De qual forma? Bom, podemos observar que dentro de algumas obras encontramos marcas de acontecimentos históricos, de acontecimentos econômicos e até de poder. Então, podemos observar que os autores, em suas obras, eles fazem muitas críticas envolvendo determinado período. Muito bem. A sociologia da literatura, ela busca reconhecer as relações complexas existentes entre os elementos textuais e o seu contexto mais amplo, ou seja, exatamente isso, O que aconteceu naquele tempo, Como que o autor quis repassar para a sociedade através da sua obra? Qual a reflexão que o autor traz na sua obra? O que envolve? O que o leitor vai entender sobre o acontecimento da época dentro daquela obra? O seu contexto de origem, como a determinação da realidade sobre a produção artística. Então, ele deixa bem esclarecido que ele realmente vai determinar a realidade. Não é algo fictício, é algo que aconteceu. Bom, podemos trazer como exemplo, sobre a sociologia dentro da literatura em algumas obras, como o próprio autor traz no seu texto alguns exemplos que podemos citar como O Crime, obra de Eça de Queiroz, um romance que espelha a situação cômoda e corrupta dos padres naquela sociedade, O personagem Amaro, ele desonra uma virgem chamada Amélia e durante esse ato ela fica grávida. E para incubar, digamos assim, para esconder o crime que ele fez, ele mata seu filho, Então, dentro daquela sociedade, um padre, engravidar uma jovem, mata seu próprio filho para não ser punido pela sociedade. Também temos Dom Casmurro, de Machado de Assis, os personagens Bentinho e Capitu. Bentinho, porém muito ciumento, e Capitu quis casar com um homem rico porque era pobre. Então, Capitu foi criticada dentro daquela sociedade por uma determinada traição, que Silva relata que, mesmo que ela não tivesse traído Bentinho, mas a sociedade condenaria ela de primeira instância, ou seja, ela seria condenada de primeira, na primeira oportunidade ela seria condenada por esse ato, por ser, digamos assim, por ter supostamente traído Bentinho. E temos também uma obra bem conhecida que é Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, escrita em 1517. Isso, ela foi uma peça bastante, ela foi bem marcante nesse período de transição entre a Idade Média e o Renascentismo, e ela critica os vícios e costumes de uma nobreza, da nobreza da sociedade no século XVI. Então podemos ver que Gil Vicente em sua obra exatamente ele traz isso. Os personagens fazem uma crítica àquela determinada sociedade. Também podemos citar outros autores, como George Lukács, que na obra da sociologia da literatura, ele vai citar eles dois, que Lukács foi um historiador literário como crítico literário. Ele foi conhecido como precursor dos estudos sociológicos da literatura ficcional. Em sua obra da literatura do romance,
ele vai analisar a condição do homem em sociedade distinta, analisando a diferença entre o épico, o lírio e o dramático, focando na diferença entre a narrativa clássica e a narrativa moderna, espelhando sempre a realidade da época em que ela foi produzida. Já Lucien Godman, se eu não me engano, foi um filósofo francês de origem judaica-romena. Para Lúcio, o pensamento coletivo de uma determinada sociedade vai interferir diretamente na criação artística, no aspecto da formalização. Em uma das suas obras, ele diz que é possível estudar a história de um romance como um gênero literário e fazer uma relação entre a estrutura e a obra, ou romance. Também tem outros autores, como Georges Lukács, que foi um filósofo e historiador literário, como crítico literário. Ele foi conhecido como precursor dos estudos sociológicos da literatura ficcional. Em sua obra, A Teoria do Romance, ela vai analisar a condição do homem em sociedade distinta, analisando a diferença entre o épico, o lírico e o dramático, focando a diferença entre a narrativa clássica e a narrativa moderna, espelhando sempre a realidade na época em que foi produzida. Já Lucien Godman, ele foi um filósofo, sociólogo francês de origem judaica romena. Para Lucien, o pensamento coletivo de uma determinada sociedade vai interferir diretamente na criação artística no aspecto da formalização. Em uma das suas obras, ele diz que é possível estudarmos a história do romance como um gênero literário e fazermos uma relação entre a relação da sociedade e da obra ou romance. Mikhail Bakhtin foi um filósofo pensador russo, teórico da cultura europeia das artes. Ele vai falar sobre o dialogismo, onde sua perspectiva estabelece relação direta entre a vivência em sociedade e a posição artística na medida em que se propõe que a linguagem só existe quando há interação discursiva. Ele ainda diz que não há como esquecermos essa questão dialógica, pois o ato da linguagem desaparecerá, pois todo significado depende de uma relação direta entre quem emite e de quem recebe. Ele ainda diz que o dialogismo não está só presente entre os personagens no decorrer das obras, mas está presente entre a obra e o leitor. Em uma forma mais clara, o dialogismo se constitui como uma forma composicional do discurso, na qual as relações estabelecidas entre diferentes enunciados e a construção do sentido é compartilhada por distintas vozes. As relações dialógicas, elas florescem entre categorias lógicas e estabelecem enunciados e discursiva. Podemos dizer que nisso podemos perceber claramente que o discurso tem uma natureza dinâmica, onde todo diálogo estabelece relações com outros enunciados, influenciando e sendo influenciado por outras produções discursivas. Em suma, no dialogismo é uma mistura de múltiplas vozes no discurso. A enunciação nada mais é do que o fruto da interação social entre distintos sujeitos. Assim, o dialogismo se revela como sendo de toda a linguagem, uma constante troca com o outro, enquanto o outro é enunciado de uma cadeia infinita de enunciados, um ponto de encontro, de ponto de informações e de mundo. A formação dialógica inerente é a própria vida humana. O dialogismo é um percurso de construção coletiva de sentido. As relações dialógicas podem ser percebidas como um índice social de valores, que necessitam consecução, que material linguísticos sejam adentrados à esfera do discurso e tenham sido convertidos em enunciados e fixada a composição de sujeitos. Sujeito social, segurando relações sociais de sentidos e formulações de formas e respostas. O dialogismo nos cercam cotidianamente em nossas relações sociais, estando presente em filmes, músicas e outras formas de expressões escritas e audiovisual. Dentro do texto, né,
ele traz um tema bastante importante sobre a crítica sociológica e a crítica biográfica. Ele ressalta que é importante diferenciar a crítica biográfica da crítica sociológica, ou seja, a crítica biográfica ela vai estudar o autor em si como indivíduo, enquanto a crítica sociológica ela vai estudar o coletivo, ou seja, toda a sociedade. Então, ela vai deixar em evidência os fatos que aconteceram e que, de certa forma, influenciaram a sociedade, enquanto a biográfica não. Ela vai relatar o acontecimento da vida do autor. O que aconteceu naquele período com o autor, né? Qual foram os acontecimentos que mudaram, que influenciaram ou fizeram o autor a escrever a sua obra. Bom, para concluir, né, a crítica sociológica ela busca compreender que a sociedade tanto influencia como é influenciada pela literatura. Como referência, os costumes da época e as regras sociais. A estrutura mais profunda revela a mentalidade corrente em determinado tempo ou época. Então, é exatamente o que deixamos explícito em todo o contexto do trabalho, que ela busca exatamente isso, estudar os costumes, como que a sociedade foi inserida dentro da literatura, de qual forma a literatura influencia e muda a sociedade. Ou seja, toda produção literária é o espelho da sociedade, explícita nossos costumes e a nossa cultura. Obrigada pela compreensão. Esse foi o nosso trabalho e boa tarde.